Explicação da focalização de uma lâmina até a imersão em microscopia. Pergunta: como se focaliza uma lâmina em um microscópio até a observação por imersão? Resposta: a focalização de uma lâmina em um microscópio, especialmente até a lente de imersão, segue uma sequência de passos cuidadosamente planejada para garantir a melhor visualização possível da amostra, começando com as objetivas de menor aumento e progredindo para as de maior aumento. Posicionamento inicial. Primeiro, a lâmina é colocada na platina do microscópio, fixada pelos prendedores de lâmina. A objetiva de menor aumento, geralmente de 4x, também conhecida como panorâmica ou busca, é girada para a posição de trabalho, alinhando-a com a abertura da platina. Ajuste da distância de trabalho e foco grosso, baixo aumento. Com a objetiva de 4x posicionada, o chariot, mecanismo que move a platina verticalmente, é elevado usando o macrométrico, botão de foco grosso, até que a lâmina esteja o mais próximo possível da lente da objetiva, mas sem tocá-la. É importante observar lateralmente para evitar que a objetiva colida com a lâmina. Em seguida, olhando através das oculares, o macrométrico é girado lentamente para baixar a platina, afastando-a da objetiva, até que a imagem da amostra comece a aparecer no campo de visão. Ajuste fino e iluminação, baixo aumento. Uma vez que a imagem é visível, o micrométrico, botão de foco fino, é utilizado para ajustar a nitidez da imagem com precisão. O diafragma é ajustado para controlar a quantidade de luz que passa pela amostra, otimizando o contraste da imagem. A intensidade da fonte de luz também pode ser ajustada. A amostra é então movida na platina, usando os parafusos do chariot, para localizar a área de interesse. Aumento gradual da ampliação, médio e alto aumento. Após focalizar em 4x, a objetiva é girada para o próximo aumento, geralmente 10x ou 20x, objetiva de pequeno aumento. Graças à característica de parfocalidade da maioria dos microscópios, a imagem deve permanecer quase em foco, necessitando apenas de pequenos ajustes com o micrométrico. O mesmo processo é repetido para a objetiva de 40x, objetiva de grande aumento, sempre utilizando apenas o micrométrico para o ajuste fino. A cada aumento, pode ser necessário ajustar novamente o diafragma para manter o contraste ideal. Focalização com objetiva de imersão, 100x. Para usar a objetiva de 100x, objetiva de imersão, a platina é movida até que a objetiva de maior aumento atual, geralmente 40x, esteja entre a amostra e a objetiva de 100x, sem tocar em nenhuma delas. Uma gota de óleo de imersão específica para a microscopia é colocada diretamente sobre a área da lâmina que está sendo observada. Este óleo tem um índice de refração semelhante ao do vidro, o que minimiza a perda de luz por refração entre a lâmina e a lente, aumentando a resolução e a clareza da imagem em grandes aumentos. A objetiva de 100x é então cuidadosamente girada para dentro da gota de óleo, mergulhando nela. Olhando pelas oculares. O micrométrico é novamente utilizado para ajustar o foco fino da imagem. Sob 100x, o campo de visão é muito menor, e qualquer movimento deve ser feito com extrema delicadeza. Ajustes finais no diafragma e na intensidade da luz são feitos para otimizar o contraste e a resolução. É fundamental nunca usar o macrométrico com objetivas de grande aumento, 40x e 100x, pois isso pode causar a colisão da objetiva com a lâmina, danificando ambas. 2. Componentes e estrutura do núcleo da célula. Pergunta: quais são os componentes do núcleo da célula e como são estruturados? Resposta:
O núcleo é uma organela fundamental presente nas células eucarióticas, atuando como centro de controle da célula e armazenando a maior parte do material genético. Seus componentes principais são o envelope nuclear, o nucleoplasma, a cromatina e o nucleolo. Envelope nuclear, ou carioteca. Estrutura. É uma dupla membrana que envolve o conteúdo nuclear, separando-o do citoplasma. Ambas as membranas são lipoproteicas, semelhantes à membrana plasmática. A membrana externa é contínua com o retículo endoplasmático, RE, e muitas vezes possui ribossomos aderidos à sua superfície. A membrana interna está associada à lâmina nuclear, uma rede de filamentos intermediários que proporciona suporte estrutural ao núcleo e participa da organização da cromatina. Função: regula o tráfego de moléculas entre o núcleo e o citoplasma através dos poros nucleares, que são complexos proteicos que controlam seletivamente a passagem de íons, pequenas moléculas e macromoléculas, como proteínas e RNAs. Nucleoplasma, ou cariolinfa. Estrutura. É uma substância gelatinosa, semelhante ao citosol, que preenche o interior do núcleo e onde a cromatina e o nucleolo estão imersos. É composto principalmente por água, proteínas, enzimas, histonas, fatores de transcrição, nucleotídeos e íons. Função: serve como meio para as reações nucleares, como a replicação do DNA e a transcrição do RNA, e para o transporte de substâncias dentro do núcleo. Cromatina. Estrutura. É o complexo de DNA e proteínas, principalmente histonas, encontrado no núcleo. É a forma em que o DNA é organizado para caber dentro do núcleo e para regular a expressão gênica. O DNA se enrola em torno de proteínas histonas para formar unidades repetitivas chamadas nucleossomos, que são as unidades básicas da cromatina. Os nucleossomos se condensam ainda mais para formar fibras de cromatina de 30 nanômetros e estruturas de alças maiores. Função: armazena as informações genéticas, DNA, protege o DNA contra danos, e regula a expressão gênica. A cromatina existe em dois estados principais, que veremos na próxima pergunta: a eucromatina, menos condensada e transcricionalmente ativa, e a heterocromatina, mais condensada e transcricionalmente inativa. Nucleolo. Estrutura. É uma região densa e não delimitada por membrana dentro do núcleo. Geralmente, há um ou mais nucleolos por núcleo. É composto por RNA ribossômico, RNA, em diferentes estágios de processamento, proteínas ribossômicas e DNA. Possui três regiões principais: o centro fibrilar, o componente fibrilar denso e o componente granular. Função: é o local de síntese e montagem dos ribossomos, as organelas responsáveis pela síntese de proteínas no citoplasma. O nucleolo também tem um papel em outras funções celulares, como o controle do ciclo celular e a resposta ao estresse. Em resumo, o núcleo é uma estrutura altamente organizada que coordena as atividades celulares e garante a transmissão fiel da informação genética. 3. Diferença entre cromatina ativa e inativa e suas denominações. Pergunta: qual a diferença existente entre cromatina ativa e inativa e qual a sua denominação? Resposta: a cromatina, que é o complexo de DNA e proteínas no núcleo das células eucarióticas, apresenta diferentes estados de condensação que refletem sua atividade genética. Os dois estados principais são a eucromatina, cromatina ativa, e a heterocromatina, cromatina inativa. Eucromatina, cromatina ativa. Denominação: cromatina ativa ou verdadeira cromatina. Estrutura: é a forma menos condensada da cromatina. O DNA está relativamente desempacotado,
com os nucleossomos mais espaçados, o que permite o acesso das enzimas e proteínas necessárias para a transcrição. Ao microscópio eletrônico, a eucromatina aparece como regiões claras e difusas. Geneticamente, ela é rica em genes que estão sendo ativamente transcritos, ou seja, onde a informação do DNA está sendo copiada para RNA, principalmente RNA mensageiro, mRNA. Função: permite a expressão gênica. A estrutura mais aberta da eucromatina facilita a interação das enzimas da RNA polimerase e outros fatores de transcrição com as sequências de DNA, possibilitando a síntese de RNA e, consequentemente, de proteínas. Heterocromatina, cromatina inativa. Denominação: cromatina inativa ou diferente cromatina. Estrutura: é a forma mais condensada da cromatina. O DNA está firmemente empacotado, com os nucleossomos muito próximos uns dos outros e organizados em estruturas de ordem superior. Essa compactação torna o DNA inacessível para a maquinaria de transcrição. Ao microscópio eletrônico, a heterocromatina aparece como regiões escuras e densas, frequentemente localizadas na periferia do núcleo ou ao redor do nucleolo. Geneticamente, ela é composta por regiões de DNA que contêm poucos genes, ou genes que não estão sendo expressos, sequências repetitivas, como telomeros e centromeros, ou genes que estão silenciados. Função: principalmente estrutural e de silenciamento gênico. A heterocromatina desempenha um papel importante na manutenção da integridade do genoma, na regulação da replicação do DNA e na supressão de elementos genéticos transponíveis. Por estar compactada, impede que os genes nessas regiões sejam transcritos. Tipos de heterocromatina constitutiva, presente em todos os tipos de células e em todos os estágios de desenvolvimento, contendo sequências de DNA repetitivas e quase sempre nativas, regiões teloméricas e centroméricas. Facultativa, pode variar de estado, ativa e inativa, dependendo do tipo celular, estágio de desenvolvimento ou condições ambientais. Contém genes que podem ser expressos em alguns tecidos, mas silenciados em outros. Um dos cromossomos X inativados nas fêmeas de mamíferos, formando o corpúsculo de Barr. Em suma, a dinâmica entre eucromatina e heterocromatina é crucial para a regulação da expressão gênica, permitindo que diferentes células expressem diferentes conjuntos de genes e desempenhem funções especializadas. 4. Definição e estrutura dos nucleossomos. Pergunta: o que são nucleossomos e como é a estrutura deles? Resposta: os nucleossomos são as unidades estruturais e funcionais básicas da cromatina, o complexo de DNA e proteínas encontrado no núcleo das células eucarióticas. Eles são fundamentais para o empacotamento do longo filamento de DNA dentro do espaço limitado do núcleo, além de desempenharem um papel crucial na regulação da expressão gênica. Definição: um nucleossomo pode ser definido como uma conta na fita de DNA. Ele consiste em um segmento de DNA enrolado em torno de um núcleo central de proteínas chamadas histonas. Esse arranjo permite uma compactação significativa do DNA, reduzindo seu comprimento em aproximadamente 1/3. Estrutura do nucleossomo. O nucleossomo é composto por duas partes principais. O core, núcleo, de histonas, é um complexo proteico octamérico, ou seja, formado por 8 moléculas de histonas. Existem 5 tipos principais de histonas: H1, H2A, H2B, H3 e H4. O core do nucleossomo é formado por duas cópias de cada uma das histonas H2A, H2B, H3 e H4,
totalizando 2 vezes 4 igual 8 estonas. Essas proteínas são altamente conservadas entre as espécies e são ricas em aminoácidos básicos, lisina e arginina, que possuem carga positiva e se ligam fortemente ao DNA, que é carregado negativamente devido aos seus grupos fosfato. O DNA enrolado, aproximadamente 146 a 147 pares de bases, PB, de DNA de fita dupla são enrolados cerca de 1,65 a 1,75 vezes em torno do octâmero de estonas, de forma levo-gira, sentido anti-horário. Esse segmento de DNA é chamado de DNA core. DNA linker. Entre um nucleossomo e outro, existe um pequeno segmento de DNA que não está enrolado no core de estonas, conhecido como DNA linker. O comprimento do DNA linker pode variar, mas geralmente tem cerca de 20 a 60 pb. Estona H1. Estona ligadora. Estona H1 não faz parte do octâmero central, mas está associada ao DNA linker, na entrada e saída do DNA do nucleossomo. Ela ajuda a estabilizar o enrolamento do DNA ao redor do core e desempenha um papel importante na compactação adicional dos nucleossomos em estruturas de cromatina de ordem superior, à fibra de 30 nanômetros. Organização da cromatina. A sequência de nucleossomos conectados por DNA linker forma uma estrutura que se assemelha a contas em um colar. Esta é a estrutura mais básica da cromatina, fibra de 10 nanômetros. Essas contas então se dobram e se empacotam ainda mais, muitas vezes com a ajuda da estona H1, para formar a fibra de cromatina de 30 nanômetros, que é a forma mais comum da cromatina em interfase. Em estágios posteriores de condensação, especialmente durante a divisão celular, a cromatina se organiza em estruturas de alças e domínios, culminando nos cromossomos metafásicos, que são a forma mais compacta do DNA. Em síntese, os nucleossomos são as unidades fundamentais que permitem o empacotamento do genoma eucariótico, regulando o acesso ao DNA e, consequentemente, a expressão dos genes. 5. Síntese proteica e organelas envolvidas. Pergunta: como ocorre a síntese proteica, considerando DNA, RNA e produção de proteína, e quais as organelas envolvidas? Resposta: a síntese proteica é o processo fundamental pelo qual as células constroem proteínas com base nas informações codificadas no DNA. Este processo envolve duas etapas principais, a transcrição e a tradução, e requer a participação de várias moléculas e organelas celulares. A síntese proteica é regida pelo dogma central da biologia molecular, que descreve o fluxo da informação genética, DNA, RNA, proteína. Etapas da síntese proteica. Transcrição: DNA para RNA. Local: núcleo da célula, nas eucarióticas. Processo: uma porção específica da molécula de DNA, um gene. Serve como molde para a síntese de uma molécula de RNA. A enzima RNA polimerase se liga a uma região promotora no DNA e desenrola uma pequena porção da dupla hélice. Ela então lê a sequência de bases de uma das fitas de DNA, fita molde, e sintetiza uma nova fita de RNA, adicionando nucleotídeos de RNA que são complementares às bases do DNA, A com U, T com A, C com G, G com C. O RNA recém sintetizado é chamado de pré-mana, em eucariotos. Este passa por um processo de processamento ou splicing, onde regiões não codificantes, introns, são removidas e regiões codificantes, exons, são unidas, resultando em um RNA mensageiro, mRNA. Maduro. mRNA maduro é então exportado do núcleo para o citoplasma através dos poros nucleares. Tradução: RNA para proteína.
Local: citoplasma. Nos ribossomos. Processo: a informação contida na sequência de nucleotídeos do mRNA é decodificada para especificar a sequência de aminoácidos de uma proteína. mRNA se liga a um ribossomo. Os ribossomos são complexos de RNA ribossômico, rRNA, e proteínas. A tradução ocorre em unidades de 3 bases no mRNA, chamadas códon. Cada códon especifica um aminoácido particular. Moléculas de RNA transportador, tRNA, cada uma carregando um aminoácido específico e contendo uma sequência anticódon complementar ao códon do mRNA. Se ligam ao mRNA no ribossomo. À medida que o ribossomo se move ao longo do mRNA, os trans entregam seus aminoácidos na ordem correta. Os aminoácidos são então ligados uns aos outros por ligações peptídicas, formando uma cadeia polipeptídica, proteína. O processo continua até que um códon de parada seja alcançado no mRNA, sinalizando o término da síntese da proteína. Organelas e moléculas envolvidas. DNA, ácido desoxirribonucleico. Local: núcleo. Papel: contém as instruções genéticas, genes, para a síntese de todas as proteínas da célula. Serve como molde para a transcrição. RNA, ácido ribonucleico. mRNA, RNA mensageiro leva cópia da informação genética do DNA do núcleo para os ribossomos no citoplasma. tRNA. RNA transportador transporta aminoácidos específicos para os ribossomos e os alinha de acordo com a sequência de códons do mRNA. rRNA, RNA ribossômico, componente estrutural e catalítico dos ribossomos, onde ocorre a tradução. Local: o DNA é transcrito em RNA no núcleo. Os mRNAs, trans e RNAs atuam no citoplasma, ribossomos. Núcleo. Papel: contém o DNA e é o local onde ocorre a transcrição, síntese de RNA a partir de um molde de DNA. Também é onde o pré-mRNA é processado em mRNA maduro e onde o nucleolo sintetiza e monta os RNAs nos ribossomos. Ribossomos. Local: podem estar livres no citoplasma ou associados ao retículo endoplasmático rugoso. Papel: são as fábricas de proteínas, onde ocorre a tradução. Eles leem o mRNA e facilitam a ligação dos trans e a formação das ligações peptídicas entre os aminoácidos. Ribossomos livres. Sintetizam proteínas que permanecem no citosol, como enzimas metabólicas. Ribossomos associados ao R rugoso sintetizam proteínas que serão secretadas, inseridas em membranas ou transportadas para organelas como lisossomos e complexo de Golgi. Retículo endoplasmático rugoso, RR. Local: citoplasma, com ribossomos aderidos à sua superfície. Papel: as proteínas sintetizadas nos ribossomos do RR entram em seu lúmen, onde passam por dobramento inicial, com o auxílio de chaperonas, e modificações pós-traducionais, como glicosilação. O RR é crucial para proteínas de secreção, proteínas de membrana e proteínas destinadas a outras organelas do sistema endomembranoso. Complexo de Golgi. Local: citoplasma. Papel: recebe as proteínas do RR, continua suas modificações pós-traducionais, glicosilação, clivagem, as classifica e as empacota em vesículas para serem enviadas aos seus destinos finais, secreção, membranas, lisossomos, etc. Em resumo, a síntese proteica é um processo finamente orquestrado que envolve a cooperação de múltiplas moléculas informacionais, DNA e RNAs, e uma rede complexa de organelas para garantir que as proteínas corretas sejam produzidas.
dobradas e direcionadas para seus locais de função na célula. 6. Fases do ciclo celular e potencial de multiplicação. Pergunta: quais são as fases do ciclo celular e a diferença encontrada nas células em relação ao potencial de multiplicação? Resposta: o ciclo celular é a sequência de eventos pelos quais uma célula passa desde a sua formação até a sua própria divisão em duas células filhas. Ele é essencial para o crescimento, reparo de tecidos e reprodução em organismos multicelulares, e para a reprodução em organismos unicelulares. As células variam enormemente em seu potencial de multiplicação, o que reflete sua especialização e função. Fases do ciclo celular. O ciclo celular é dividido em duas fases principais: a interfase, um período de crescimento e preparação para a divisão, e a fase M, um período de divisão celular. Interfase é o período mais longo do ciclo celular, durante o qual a célula cresce, sintetiza proteínas e replica seu DNA. É subdividida em 3 fases. Fase G1, Gapon descrição, é a primeira fase de crescimento. A célula aumenta de tamanho, sintetiza proteínas e organelas, e executa suas funções metabólicas normais. Neste ponto, a célula decide se vai continuar o ciclo e se dividir, ou se entrará em um estado quiescente, G0, ponto de checagem, ponto de restrição, R, ou G1 checkpoint, onde a célula verifica se as condições são favoráveis para a replicação do DNA. Fase S, síntese e descrição, ocorre a replicação do DNA. Cada cromossomo é duplicado, resultando em 2 cromátides irmãs idênticas unidas por um centrômero. A síntese de histonas também ocorre intensamente para formar novos nucleossomos. Fase G2, Gap 2 descrição. A célula continua a crescer e a sintetizar proteínas e organelas necessárias para a divisão celular. Verifica-se a integridade do DNA replicado e se prepara para mitose ou meiose. Ponto de checagem, G2M checkpoint, que garante que a replicação do DNA foi completa e que o ambiente é adequado para a divisão. Fase M, mitose ou meiose. Citocinese é a fase de divisão celular, que garante a distribuição do material genético duplicado para as células filhas. Mitose, divisão nuclear, processo pelo qual o núcleo se divide em 2 núcleos geneticamente idênticos. É subdividida em prófase, condensação da cromatina em cromossomos visíveis, formação do fuso mitótico, desaparecimento do nucleolo. Prometáfase, desintegração do envelope nuclear. Cromossomos se ligam aos microtúbulos do fuso mitótico através dos cinetócoros. Metáfase. Cromossomos se alinham no plano equatorial da célula. Placa metafásica. Anáfase. Cromátides irmãs se separam e migram para os polos opostos da célula. Telófase. Cromossomos descondensam nos polos. Reformação do envelope nuclear e do nucleolo. Citocinese. Divisão citoplasmática ocorre geralmente sobrepondo-se à telófase, dividindo o citoplasma e as organelas entre as 2 células filhas. Em células animais, forma-se um anel contrátil. Em células vegetais, forma-se uma placa celular. Meiose, um tipo especial de divisão celular que reduz o número de cromossomos pela metade e produz células sexuais, gametas, geneticamente diferentes. Ocorre em 2 divisões sequenciais, meiose e meiose segundo, cada uma com suas próprias prófase, metáfase, anáfase e telófase. Será detalhada na pergunta 8. Potencial de multiplicação das células. As células podem ser classificadas em 3 grupos principais com base em sua capacidade de se dividir.
células lábeis ou proliferativas contínuas. Características: estas células estão em constante divisão, passando regularmente pelo ciclo celular. Elas possuem um alto potencial de multiplicação para substituir células que são continuamente perdidas ou danificadas. Exemplos: células da epiderme da pele, células epiteliais do trato gastrointestinal, células da medula óssea, formadoras de células sanguíneas, espermatogonias, formadoras de espermatozoides. Importância: essenciais para a renovação e manutenção de tecidos com alta taxa de desgaste. Células estáveis ou quiescentes. Características: estas células normalmente estão em um estado de repouso, fase G0, e não se dividem ativamente. No entanto, elas retêm a capacidade de reentrar no ciclo celular e se dividir em resposta a estímulos apropriados, como lesões ou necessidade de reparo. Exemplos: células do fígado, hepatócitos, células do rim, fibroblastos, células do tecido conjuntivo, células do músculo liso. Importância: contribuem para a regeneração de órgãos e tecidos após danos. Células permanentes ou não proliferativas. Características: estas células atingiram um alto grau de especialização e perderam permanentemente a capacidade de se dividir. Elas permanecem na fase G0 de forma terminal e não reentram no ciclo celular. Se forem danificadas ou morrem, não são substituídas por novas células do mesmo tipo. Exemplos: neuronídeos, células nervosas, células musculares cardíacas, cardiomiócitos, células musculares esqueléticas maduras. Importância: sua incapacidade de se dividir explica a limitada capacidade de regeneração de tecidos como o sistema nervoso e o coração após lesões. A compreensão do ciclo celular e do potencial de multiplicação das células é crucial para o estudo do desenvolvimento, da fisiologia tecidual, do envelhecimento e de doenças como o câncer, que é caracterizado por uma proliferação celular descontrolada. 7. Pareamento de bases nitrogenadas e diferenças entre DNA e RNA. Pergunta: como ocorre o pareamento das bases nitrogenadas e quais as diferenças entre DNA e RNA? Resposta: o pareamento das bases nitrogenadas é um princípio fundamental na estrutura e função dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, garantindo a fidelidade da informação genética. DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico, são os dois tipos principais de ácidos nucleicos, mas possuem diferenças cruciais em sua estrutura e papéis biológicos. Pareamento das bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas são componentes dos nucleotídeos, unidades que formam o DNA e o RNA. Existem dois tipos de bases. Purinas, adenina, A, e guanina, G, possuem um anel duplo. Pirimidinas, citosina, C, timina, T, presente no DNA, e uracila, U, presente no RNA, possuem um anel simples. O pareamento ocorre através de pontes de hidrogênio entre bases complementares, seguindo as regras de Chargaff, Watson e Crick. No DNA, a adenina, A, sempre se pareia com a timina, T, através de duas pontes de hidrogênio, A igual T, a guanina, G, sempre se pareia com a citosina, C, através de três pontes de hidrogênio, GC. Este pareamento é essencial para a estrutura da dupla hélice do DNA e para processos como a replicação e a reparação do DNA, onde a fita molde garante a síntese de uma fita complementar precisa. Na transcrição, DNA para RNA.
Quando o DNA serve como molde para a síntese de RNA, as regras de pareamento são ligeiramente adaptadas. A do DNA se pareia com o do RNA. T do DNA se pareia com a do RNA. C do DNA se pareia com G do RNA. G do DNA se pareia com C do RNA. Isso significa que, no RNA, a uracila substitui a timina ao parear-se com a adenina. No RNA, intra ou intermolecular. Embora o RNA seja geralmente de fita simples, ele pode formar estruturas secundárias complexas através do pareamento de bases intramoleculares, A igual U, GC, como nos tRNAs, que formam estruturas em folha de trevo. O pareamento A igual U e GC também ocorre na interação entre mRNA e tRNA durante a tradução, códon-anticódon. Diferenças entre DNA e RNA. Característica: DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, ácido ribonucleico, estrutura geral geralmente de fita dupla, dupla hélice, geralmente de fita simples, embora possa dobrar-se sobre si mesma para formar estruturas complexas. Açúcar desoxirribose. Falta um grupo hidroxila no carbono 2 do anel de ribose. Ribose. Possui um grupo hidroxila no carbono 2 do anel de ribose. Bases nitrogenadas adenina, A, guanina, G, citosina, C, timina, T, adenina, A, guanina, G, citosina, C, uracila, U, uracila. Substitui a timina. Localização principal: núcleo, em eucariotos, mitocôndrias, cloroplastos. No citoplasma em procariotos. Núcleo, nucleolo, citoplasma, ribossomos, livre no citosol. Função principal: armazenamento de longo prazo da informação genética. Molde para replicação e transcrição. Participa da expressão gênica, mensageiro, transportador e ribossômico, catálise, ribozimas. E regulação gênica. Estabilidade mais estável quimicamente devido à presença de desoxirribose e estrutura de fita dupla. Menos estável quimicamente devido à presença de ribose, grupo hidroxila 2, reativo. E estrutura de fita simples. Tipos principalmente um tipo principal, genômico. mRNA, mensageiro, tRNA, transportador, rRNA, ribossômico, snRNA, pequenos nucleares. miRNA, micro, cRNA, pequenos de interferência, etc. Em síntese, o pareamento de bases é a base da codificação genética, e as diferenças estruturais e funcionais entre DNA e RNA refletem seus papéis distintos mas complementares na vida celular, com o DNA sendo o arquivo permanente e o RNA, o intermediário e o executor dessa informação. 8. Diferenciação entre mitose e meiose. Pergunta: diferencie mitose e meiose? Resposta: mitose e meiose são dois tipos fundamentais de divisão celular, mas possuem finalidades e mecanismos distintos, resultando em células filhas com características genéticas diferentes. Compreender suas diferenças é crucial para entender o crescimento, desenvolvimento, reparo de tecidos e a reprodução sexual. Diferenças principais entre mitose e meiose. Característica: mitose e meiose. Finalidade: crescimento, reparo de tecidos, reprodução assexuada, substituição de células, desenvolvimento embrionário. Formação de gametas, células sexuais, óvulos e espermatozoides. Para reprodução sexual. Células envolvidas, células somáticas, corpo, e células germinativas em proliferação. Células germinativas ou células-mãe dos gametas em órgãos reprodutores, gonadas.
Número de divisões: uma única divisão nuclear e citoplasmática. 2 divisões nucleares e citoplasmáticas sucessivas. Meiose e meiose. Segundo ponto, número de células filhas: 2 células filhas. 4 células filhas. Após meiose e meiose. Segundo ponto, cromossomos nas células filhas ao mesmo número de cromossomos da célula mãe. Diploides. 2n. Metade do número de cromossomos da célula mãe. Haploides. n. Conteúdo genético das células filhas geneticamente idênticas à célula mãe e entre si. Geneticamente diferentes da célula mãe e entre si. Recombinação genética. Crossing over. Não ocorre. Ocorre na prófase e da meiose e troca de segmentos entre cromossomos homólogos, gerando variabilidade genética. Pareamento de cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos não pareiam. Cromossomos homólogos pareiam, formam bivalentes ou tétrades na prófase e separação na anáfase. Cromates irmãs se separam na anáfase. Anáfase e cromossomos homólogos se separam. Anáfase segunda. Cromátides irmãs se separam. Importância biológica: manutenção do número de cromossomos, crescimento do organismo, reparo de tecidos, reprodução assexuada. Geração de variabilidade genética, formação de gametas, manutenção do número de cromossomos da espécie após a fecundação. Resumo das fases: mitose, interfase, G1. S. Duplicação do DNA. G2. Fase M. Prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese. Meiose. Interfase. G1. S. Duplicação do DNA. G2. Similar à mitose, mas geralmente mais curta. Meiose e divisão reducional. Prófase e mais longa e complexa, com pareamento de homólogos e crossing over. Metáfase e cromossomos homólogos pareados, tétrades, se alinham na placa metafásica. Anáfase e cromossomos homólogos se separam e migram para os polos. Telófase e citocinese, 2 células haploides com cromossomos duplicados, cada um com 2 cromátides. Meiose segundo. Divisão equacional, semelhante à mitose, mas com células haploides. Prófase segundo. Breve. Metáfase segundo. Cromossomos, com 2 cromátides, se alinham na placa metafásica. Anáfase segunda. Cromátides irmãs se separam e migram para os polos. Telófase segundo e citocinese, 4 células haploides, cada uma com cromossomos simples, não duplicados. Em suma, a mitose é um processo de duplicação celular que produz cópias exatas, enquanto a meiose é um processo de redução e recombinação que gera células com metade do material genético e grande variabilidade, essencial para a diversidade das espécies. 9. Explicação resumida das lâminas visualizadas na aula prática e correlação com a citologia. Pergunta: explique resumidamente as lâminas visualizadas na aula prática e quais as estruturas observadas correlacionando com a citologia. Resposta: como não tenho acesso direto às lâminas específicas que foram visualizadas em sua aula prática, irei descrever algumas das lâminas mais comuns utilizadas em aulas de citologia, explicar as estruturas que tipicamente seriam observadas em cada uma, e correlacionar essas observações com os conceitos fundamentais da citologia. Exemplos comuns de lâminas em aulas de citologia e suas correlações. Lâmina de células da mucosa bucal, epitélio escamoso estratificado. Preparação: geralmente feita por um esfregaço da parte interna da bochecha, corado com azul de metileno ou outras colorações. Estruturas observadas: células grandes e achatadas, com formatos irregulares,
devido à sua função de revestimento e à pressão mecânica a que são submetidas. Núcleo central, visível como uma estrutura arredondada e mais escura no centro de cada célula, contendo a cromatina, um material genético. Citoplasma abundante, a região entre o núcleo e a membrana plasmática, contendo as organelas, não distintamente visíveis no microscópio óptico comum, mas sua presença infere a maquinaria celular. Membrana plasmática, o limite externo da célula. Correlação citológica. Esta lâmina permite observar a estrutura celular básica de uma célula eucariótica animal. Destaca o núcleo como centro de controle e o citoplasma como local das atividades metabólicas. Demonstra a organização de células epiteliais, que são coesas e formam barreiras de proteção. A variabilidade no formato celular e a presença de resíduos bacterianos ou leucócitos, glóbulos brancos, podem também ser observadas, mostrando a complexidade do microambiente bucal. A coloração auxilia na visualização das estruturas, especialmente o núcleo, que se cora mais intensamente. Lâmina de ponta de raiz de cebola, região meristemática. Preparação: cortes longitudinais da ponta de raiz de cebola, geralmente fixados e corados para evidenciar os cromossomos e outras estruturas celulares. Estruturas observadas: células vegetais com parede celular, quadrangulares ou retangulares, com uma parede celular espessa e rígida que lhes confere forma definida. Núcleos visíveis, em diferentes estágios de divisão. A ponta da raiz de cebola é um tecido meristemático, onde ocorre intensa mitose. Células em interfase, núcleo bem definido, cromatina descondensada. Células em prófase, cromossomos começando a condensar e serem visíveis. Células em metáfase, cromossomos alinhados na placa equatorial. Células em anáfase, cromátides irmãs se separando e migrando para os polos. Células em telófase, formação de novas paredes celulares e membranas nucleares, com a citocinese ocorrendo pela formação da placa celular. Correlação citológica. Esta lâmina é um excelente exemplo para visualizar as diferentes fases da mitose em células vegetais, uma vez que o meristema apical da raiz possui uma alta taxa de divisão celular. Permite correlacionar a condensação e descondensação dos cromossomos com as fases da divisão, bem como as características distintivas das células vegetais, como a parede celular e a formação da placa celular durante a citocinese. Lâmina de esfregaço sanguíneo, células sanguíneas. Preparação: esfregaço de sangue corado com giensa ou urai, que evidencia diferentes tipos celulares. Estruturas observadas: glóbulos vermelhos, eritrócitos numerosos, anucleados, em mamíferos, bicôncavos, corados de rosa alaranjado. Glóbulos brancos, leucócitos menos numerosos, com núcleos lobulados ou em forma de rim, e citoplasmas com ou sem grânulos. Diferentes tipos: neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos, podem ser identificados por suas características nucleares e citoplasmáticas. Plaquetas, trombócitos, pequenos fragmentos celulares anucleados. Correlação citológica. Esta lâmina demonstra a diversidade de células sanguíneas e suas características morfológicas, que estão diretamente relacionadas às suas funções especializadas: transporte de oxigênio pelos eritrócitos, defesa imunológica pelos leucócitos, coagulação pelas plaquetas. A ausência de núcleo nos eritrócitos maduros de mamíferos é um ponto citológico importante que permite maior espaço para a hemoglobina. A identificação dos diferentes tipos de leucócitos realça a complexidade do sistema imune em nível celular. Lâmina de tecido muscular estriado esquelético. Preparação:
cortes longitudinais e transversais de músculo, corados para evidenciar as fibras musculares. Estruturas observadas, células musculares, fibras muito longas, cilíndricas, multinucleadas, núcleos periféricos. Estriações transversais. Padrão de bandas claras e escuras, resultado da organização dos filamentos de actina e miosina, sarcômeros. Correlação citológica. Esta lâmina é excelente para observar células altamente especializadas, as fibras musculares. A presença de múltiplos núcleos, sincício funcional, reflete a fusão de mioblastos durante o desenvolvimento. As estriações transversais são a manifestação macroscópica da organização molecular das proteínas contráteis, essencial para a função de contração. Correlaciona a morfologia celular com a função fisiológica de movimento. Essas lâminas, embora distintas, fornecem uma visão prática dos princípios da citologia, permitindo a observação de células eucarióticas, suas estruturas internas, como o núcleo e o citoplasma, processos fundamentais, como a divisão celular, e a relação entre a forma e a função celular em diferentes tecidos. A observação ao microscópio reforça a compreensão teórica de como as células são organizadas e funcionam.